Bom, pessoal, boa tarde. Eu estava fazendo o teste no celular para ver se estava compartilhando com vocês. Semana passada não teve monitoria e na outra também não, porque vocês tiveram prova, né? E aí tá meio complicado matéria, porque eu percebi que vocês não têm muita matéria para eu ficar dando monitoria, então eu vou fazer eu vou passar para vocês o que a Luzia passou nas últimas semanas, né? E caso tenha ficado alguma dúvida em relação a alguma matéria da outra prova ou alguma coisa assim, vocês me falam, que aí eu volto e passo para vocês de novo, não tem problema. E também a gente vai ter, provavelmente nas próximas semanas, revisão para avaliação integrada. E aí eu vou ver também a matéria que vai cair e tudo mais e passo para vocês. O que eu fiquei sabendo é que vocês estão tendo crimes agora contra a administração pública, né? Ih, gente, peraí. O Matheus ficou tão mutada. Ah, agora foi. Enfim, é crimes contra a administração pública, mas vocês só tiveram corrupção, né? Passiva e ativa, pelo que eu vi. Então, eu vou seguir nisso. Talvez a monitoria não fique tão grande, porque não tem muita coisa, né? Mas a primeira coisa que é bom a gente reforçar quando vai começar a falar sobre essa matéria é o que é considerado funcionário público para os efeitos penais. E nisso a gente pega o artigo 327, que é nele que tem a definição. E aí eu vou ler para vocês, né, que o artigo 327 diz que considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. É bom vocês guardarem sempre, que é esse transitoriamente e sem remuneração. Isso significa que não necessariamente é definido como funcionário público só aquelas pessoas que a gente tem na nossa cabeça que são funcionárias públicas, né? Então é bom vocês guardarem isso, porque isso às vezes pode dar uma pegadinha, uma confundidinha. Aí, dentro disso, a gente vai ter os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, crimes praticados por particular contra a administração pública ou crimes só contra a administração da justiça. Então, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, é bom reforçar que os delitos só poderão ser praticados de forma direta por funcionário público, então o crime é próprio, ou ele vai ser classificado com participação e coautoria. Então, o particular que, ciente da condição de funcionário público do comparsa, ajuda ele a cometer o delito, responde também pela infração penal, mesmo que ele não seja funcionário público. Então, assim, se um funcionário público quer cometer um delito e junto com ele pega uma pessoa particular e essa pessoa tem ciência que ele é funcionário público e que o que ele está fazendo é um crime contra a administração pública, essa pessoa também vai responder, mesmo não sendo funcionário público, porque ele participou e teve coautoria. Então, lembrem disso. Quando a gente fala que o crime foi praticado por um particular contra a administração pública, provavelmente é porque ele está participando ou ele é coautor do crime, mesmo ele não sendo funcionário público. E aí ele vai se enquadrar no mesmo crime que o funcionário público, tá? Com a mesma pena e tudo mais. Aí, aqui a gente tem o artigo 327 de novo, que diz que considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Aí a gente tem exemplos para ficar mais claro para vocês do quais são as funções transitórias ou sem remuneração, que no caso pode ser cargo de mesária e jurado. Cargo de mesária é aqueles cargos de eleição. A pessoa não é necessariamente funcionária pública, mas naquele momento ela está como funcionária pública, né? Mesmo que seja só por alguns dias, é um cargo transitório. Aí, nos crimes contra a administração pública, vocês provavelmente ainda não viram prevaricação. Então, eu vou pular, porque o meu documento já estava pronto com toda a matéria.
Eu vou pular ele e depois eu volto quando vocês tiverem. Caso vocês tenham tido, vocês me avisam também. Mas é que eu tô seguindo o quarto ano da noite, que é o meu turno também, e eu vi que eles ainda não tiveram. Então, aqui a gente vai ter dois tipos de corrupção. E eu vou começar pelo crime de corrupção. Peraí. Elas estão em artigos diferentes, tá? Então, a gente tem a corrupção ativa e a corrupção passiva. Na corrupção passiva, só para vocês entenderem bem a diferença, a gente vai ter como solicitar, receber ou aceitar. É a passiva. Então, você vai ou pedir, né, no caso, funcionário público, ou vai pedir, ou vai receber, ou vai aceitar uma promessa. Na corrupção ativa, ele é quem oferece e promete. Então, vamos lá. Vamos começar pela corrupção ativa, tá? Aqui. Crimes praticados por particular contra a administração pública. A gente vai seguir o artigo 333 do Código Penal, que é quando o particular oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Ato de ofício é o que o funcionário público faz, tá? É um ato de ofício, é aquele ato que ele diz respeito ao funcionário público. A pena a gente tem de 2 anos a 12 anos, mais multa. E a pena vai ser aumentada em 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Dever funcional é o que ele tem enquanto ele está como funcionário público, tá? Aí, como objetividade jurídica, a gente tem a administração pública. Eu vou grifar isso aqui para vocês, para ficar melhor. Então, ó, basicamente, o crime sempre vai acontecer quando o particular vai tomar a iniciativa e vai oferecer ou prometer vantagem econômica indevida a um funcionário público. Então, ele vai oferecer alguma coisa para ele sair com vantagem. E o fim dele é se beneficiar, tá? Então, ele vai fazer isso pensando no seu benefício. E aí, em troca, ele vai receber para se beneficiar alguma ação ou omissão, então, do funcionário, né? Isso pode ser, por exemplo, a vigilância sanitária vai em algum lugar, e aí ela vai fechar aquele lugar porque ele está seguindo as normas. O particular vai oferecer um dinheiro para que aquele funcionário não notifique ele das coisas que ele está fazendo errada. E aí, nesse caso, a gente vai ter a corrupção ativa, tá? Porque o funcionário está recebendo dinheiro para omitir ou retardar o ato de ofício mediante essa situação. Então, o que está escrito aqui para vocês terem depois no documento é que o particular que toma a iniciativa de oferecer ou prometer vantagem econômica indevida a um funcionário público a fim de se beneficiar, em troca com alguma ação ou omissão, então é retardamento, omissa ou de prática desse funcionário, que o funcionário vai estar no papel de oferta, então com dinheiro ou valores à imediata disposição do funcionário. Na promessa, o agente promete entregar posteriormente a vantagem. Aí aqui a gente tem um exemplo, tá? Uma pessoa que vai estender a mão com dinheiro para que um policial não multe ele. É a mesma coisa. Então, ó, nesse crime, ele vai oferecer ou prometer vantagem indevida, mas o funcionário vai. Se o funcionário recusar, eu vou grifar também para vocês de outra cor. Pera aí. Isso aqui, não. Aqui, deixei em negrito. Aí, para vocês entenderem, ó. Se o particular ele oferece e promete a vantagem, mas o funcionário recusa, só tem corrupção ativa, porque
o funcionário público recusou, mas mesmo assim aquele particular está cometendo corrupção. Se o particular oferecer e prometer e o funcionário resolver receber, a corrupção é ativa e passiva. Porque o funcionário está cometendo a corrupção passiva, porque ele está aceitando o que lhe ofereceram, e o particular continua cometendo corrupção ativa. Se o funcionário público solicitar a vantagem, então ele falar para o cara, olha, se você me der, eu não te multo, é corrupção passiva, tá? Independente do particular aceitar ou não, ele está cometendo um ato de corrupção, porque foi ele que solicitou. Para um funcionário público cometer um ato de corrupção, não precisa que a pessoa aceite, é só o fato dele pedir ou dele, né, falar alguma coisa. Agora, se o particular oferecer uma vantagem para evitar que o funcionário pratique um ato ilegal contra ele, não vai ter crime. Então, se o funcionário público está querendo fazer algo que não está dentro da lei, que ele não pode fazer, e aí o cara, para tentar fazer com que o policial não faça isso com ele, promete alguma coisa. Então a gente vai supor que assim, o, o policial quer multar o cara por uma coisa nada a ver. Ele quer multar o cara por uma coisa que ele não pode multar. Porque não tá na lei que ele pode multar e, não tá, e o cara não tá fazendo nada errado. Aí o cara vai e oferece dinheiro para ele. Falando assim, olha, se eu te der esse dinheiro, você não me multa? Nesse caso, o que foi? Uhum. Então, nesse caso, ele ter oferecido dinheiro não vai caracterizar como corrupção, porque, na verdade, o ato ilegal já está vindo do funcionário que nem poderia ter multado ele, entendeu? É isso. E aí, nesse caso, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo é sempre o Estado. Por que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa? Porque é qualquer pessoa particular. Qualquer pessoa que não seja funcionária pública vai poder cometer a corrupção ativa. E o sujeito passivo é o Estado, porque é o funcionário público que está representando o Estado, tá? E a consumação do crime é formal, ou seja, vai se consumar com a conduta, tá? Do crime. Deixa eu ver o que mais eu posso dar para vocês hoje. Porque realmente essa matéria, ela é muito enxuta, tipo assim, não tem muita coisa, sabe? Eu acho que eu vou passar para vocês também prevaricação. E aí depois a gente dá uma revisada rápida em cima de tudo. Senão, não tem muito o que dar na monitoria hoje. Deixa eu ver, peraí. Gente, ela ainda não passou prevaricação. Provavelmente ela vai passar isso hoje pro pessoal da noite. Então eu vou passar e vocês, se precisarem, depois vocês olham aqui. Porque não tem mais o que eu falar para vocês. Pelo menos eu acho que da matéria, né, já tinha sido tudo do crimes contra a dignidade sexual. Então vamos lá, vamos para prevaricação, para fazer render a aula, senão não vai ter o que fazer. Então tá. Prevaricação está no artigo 319 do Código Penal, também é um crime contra a administração pública, tá? O crime de prevaricação é basicamente retardar ou deixar de praticar indevidamente
ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. No caso, a prevaricação, ela muda da corrupção passiva, porque mesmo que ele deixe de praticar ato de ofício, ou retarde, ou vai omitir, ele está fazendo em benefício próprio, em seu interesse e sentimento pessoal. Não é por causa de um terceiro, e ele não está tirando vantagem de um terceiro, pensando nele mesmo. Então, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A objetividade jurídica dele é a administração pública. No caso, o funcionário vai agir ilicitamente no desempenho de suas funções por razões pessoais. Então, por exemplo, ele colocar alguém num cargo melhor só porque a pessoa é parente, ou colocar alguém num cargo melhor porque a pessoa é uma amiga, ele vai dar mais dinheiro para aquela pessoa porque ele conhece aquela pessoa, ele vai prejudicar alguém porque ele não gosta dessa pessoa, então ele simplesmente não gosta e ele vai prejudicar ela porque ele, na posição dele de funcionário público, ele consegue fazer isso, entendeu? Então, vamos voltar para o exemplo do policial, que é o que eu estou usando a aula inteira. Ele vai multar alguém porque ele não gosta daquela pessoa. Então, ele viu o carro, parou. Era uma pessoa que ele não gostava, ele vai multar aquela pessoa porque ele não gosta da pessoa. Isso é um exemplo de prevaricação, tá? Ou, por exemplo, ele vê uma pessoa correndo em alta velocidade. E quando ele vai ver quem é a pessoa, é uma pessoa que ele conhece. Aí ele faz o quê? Ele não multa, porque ele conhece aquela pessoa. Isso é prevaricação. Ele tá fazendo isso em sentimento próprio. Ele tá colocando os sentimentos dele à frente da obrigação dele. E é isso que constitui crime de prevaricação, tá? Então, a conduta típica dele é retardar um ato de ofício, a sua conduta é omissiva, porque os crimes. Ah, tá. Tem que ser crimes homicídios próprios ou puros, porque eles não vão admitir tentativa. Então, ele vai se consumar na hora que a pessoa fizer, e não só da pessoa tentar, tá? Acontece quando ele deixa de praticar o ato de ofício e é quando ele pratica o ato de ofício contrário à lei. Então, sua conduta é comissiva, que é quando vai admitir tentativa, tá? Então, o ato dele retardar um ato de ofício, ele não vai admitir tentativa. Agora, praticar o ato contrário à lei admite tentativa. Ele sempre vai ter que ser para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. Então, por exemplo, aqui a gente tem um outro exemplo diferente dos que eu dei. É quando uma enfermeira vai reservar vacina para dar preferência para uma pessoa. Ela vai passar aquela pessoa que ela conhece na frente das outras que estão na fila, porque ela quer. O sujeito ativo sempre tem que ser funcionário público e o sujeito passivo, o Estado, e a pessoa que vai ser prejudicada pela ação ou pela omissão. Então, no caso, o funcionário público vai passar alguém na frente da lista de espera de cirurgia. Todas as pessoas prejudicadas são o sujeito passivo desse lance, tá? E a consumação também é crime formal, que também vai se consumar com a conduta. Eu vou fazer o seguinte, vou dar uma revisada para vocês agora na ordem do meu documento, que eu acho que vai ficar melhor, né? Isso aqui vocês ainda vão ver, que é associação criminosa e tudo mais. Aí eu dou para vocês na próxima aula. Espero eu. Porque eu não sei o que tá acontecendo, que não tem muita matéria. Então, ó, vamos lá. Então, vamos lá. Crimes contra a administração pública é a matéria de vocês. Eu já dei prevaricação agora e corrupção. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mesmo que não seja agora aqui, eu acho que nem tem ninguém aqui assistindo, né? Provavelmente vocês vão ver depois na revisão. Mas se tiver qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem no meu número pessoal, tá?
que aí eu tiro com vocês, ou a gente combina de ver na próxima aula, não tem problema nenhum. Se ficar confuso também, vocês me falam como é que vocês preferem que a aula seja, se vocês não estiverem gostando de ser em Word, eu faço em Word, porque eu acho que depois para vocês estudarem é mais fácil, né? Do que se eu fizer slide, porque eu acho que tem mais conteúdo e vocês podem revisar depois sem vocês terem que fazer o próprio conteúdo de vocês. Mas vocês me falam. Então, eu vou fazer uma passada rápida aqui pra gente finalizar a aula, porque não tem mais conteúdo. Então, vamos lá. Crimes contra a administração pública, sempre lembrem do artigo 327, porque em todos, para você qualificar qualquer um dos crimes, né, colocar aquele agente em qualquer, enquadrar aquele agente em qualquer um dos crimes, você precisa saber o que é um funcionário público. Então, sempre lembrem do artigo 327, que fala que considera funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública, tá? Então, é o que eu falei no começo da aula, que transitoriamente é aquele cargo que, mesmo que por pouco tempo, ele está sendo funcionário público, como o mesário mesmo. O mesário é considerado funcionário público enquanto ele está ali servindo como mesário. Ah, mas ele não recebe nada. Ok, ele está sendo funcionário público. Não tem remuneração, mas ele está ali. Dentro dos crimes contra a administração pública, a gente tem os crimes praticados por funcionário público contra a administração particular contra a administração e crimes contra a administração da justiça, tá? Então, ó, dentro disso, o que que é bom vocês saberem e lembrarem, tá? Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Os delitos só vão ser praticados de forma direta por funcionário público. O crime é próprio, tá? Quando ele for por funcionário público. Porém, como eu também já disse, permite participação e coautoria de particular. Então, mesmo que ele não seja um funcionário público, mas ele participou ou foi coautor de um crime em que ele sabia que quem estava praticando era um funcionário público, ele vai responder pela infração penal, tá? De crime contra a administração pública. Aí a gente tem o conceito de funcionário público, que está no artigo 327. Pelo amor de Deus, guardem isso, porque ela sempre cobra nas provas o conceito. E vocês têm que escrever exatamente como está no artigo, tá? E aí a gente tem os exemplos de funções transitórias ou sem remuneração, que pode ser cargo de mesária ou de jurado. Aí vamos aos crimes. De início, a gente tem prevaricação, que ela ainda não passou para vocês, mas eu tô passando aqui. E depois, quando ela passar, se for necessário, eu reviso com vocês de novo. Ou se tiverem alguma dúvida, vocês me mandam mensagem, mas eu tô fazendo isso porque não tem mais matéria. Então, o artigo, porque se tiveram prova, né? O artigo 319 é do crime de prevaricação, que é de você o funcionário público vai retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício contra a disposição expressa da lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Nesse caso, ele vai estar dando vantagem para outra pessoa só porque ele quer, ou ele vai pôr aquela pessoa em desvantagem também só porque ele quer. O crime de prevaricação basicamente é isso, tá? Óbvio que vocês não podem escrever do jeito que eu falei, mas vocês podem guardar para interpretar o artigo desse jeito. Ele vai dar vantagem para alguém só porque ele quer, então pode ser um amigo ou parente, ou ele vai dar desvantagem para alguém porque ele não gosta da pessoa. Então, esses são os exemplos mais claros, assim. Mas é sempre isso, ele vai cometer um ato pensando no seu interesse e sentimento pessoal. É pensando na sua vontade e não no que ele deveria fazer. O crime de prevaricação é constituído basicamente por isso, tá? Então, como conduta típica, a gente vai ter que retardar o ato de ofício e vai deixar de praticar o ato de ofício, tá? Contra a lei. Aí, como exemplo, a gente tem os exemplos que eu já dei, do policial, da multa e o da enfermeira. Se vocês precisarem, às vezes é melhor com exemplo para a gente guardar, né? Sujeito ativo vai ser o funcionário público e o sujeito passivo, o Estado e a pessoa que eventualmente vão ser prejudicados pela ação e omissão. E o crime, ele é um crime formal e ele vai se consumar com a conduta, tá? Guardem isso também é importante. Aí vamos para a parte de corrupção, que aí eu vou ler para vocês o artigo, tá? Artigo 317. O de corrupção passiva é solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Ah, isso eu pulei, eu não falei para vocês, né?
O que que vai enquadrar a corrupção passiva? Eu pulei, agora que eu vi. Bom, então a gente vai ver isso agora. Gente, eu juro que tá meio confuso, mas é porque eu não estou em casa. Essas semanas eu não estou indo na aula, eu estou de férias. Então, é por isso que eu tô meio perdidinha. As próximas não vão ser assim. Vocês também não vão ficar mais sem monitoria nas próximas vezes, porque vai voltar tudo ao normal semana que vem, tá? Inclusive a monitoria. Então vamos lá, corrupção passiva. Mas eu já expliquei. Eu só não tinha lido o artigo para vocês. Que é solicitar ou receber para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas é em razão dela. Então, por exemplo, a pessoa vai assumir um cargo público e ele fala: olha, se você me pagar aqui, quando eu assumir o cargo, eu faço tal coisa. Corrupção passiva. É, a pessoa tá fora, não tá na função naquela hora, mas ela também promete que vai fazer algo quando ela estiver em função. Então, é caracterizado como corrupção passiva, tá? Reclusão de 1 a 8 anos e multa. Aí a gente tem aqui que a pena vai ser aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo seu dever funcional. Então, se ele for contra o dever dele, vai aumentar de um a 2/3 a pena. Ah, não, ela vai ser aumentada de 1/3. E se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, a pena vai ser de 3 meses a 1 ano, tá? Nesse caso da corrupção passiva, vai ocorrer uma troca entre vantagem indevida visada pelo agente público e a ação e omissão do funcional que beneficiará o terceiro. Esse crime é caracterizado por isso, tá? Entre a troca, entre a vantagem devida que o agente público visa e a ação ou omissão que vai beneficiar o terceiro, tá? O sujeito ativo é o funcionário público, o sujeito passivo, o Estado, porque é o Estado que está sendo lesado pela conduta do agente público. A consumação é de crime formal, então também ele vai se consumar com a conduta, assim como a prevaricação. E a tentativa. E nesse caso, é o que eu falei para vocês, cabe tentativa. Porque no caso tentativa, é ele solicitar e a pessoa não querer fazer. Então, a pessoa não querer dar o dinheiro que ele pediu. Mas como ele tentou, nesse caso, cabe tentativa, tá? Na prevaricação, não. E a ação penal é pública e incondicionada, porque qualquer pessoa que vê pode ir lá denunciar. Dificilmente isso vai acontecer, mas a pessoa pode denunciar. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas caso tenha ficado, vocês podem me mandar mensagem. O bom de penal, pelo menos na minha visão, é que geralmente a gente consegue interpretar mais fácil, né? O artigo, ele não é tão abstrato. Mas se tiver, vocês podem me falar. Então, aqui a gente tem a corrupção ativa, que aí ele se enquadra nos crimes de particular contra a administração pública, tá? Prevaricação e a corrupção passiva é de funcionário público contra a administração pública. Corrupção ativa é de particular contra a administração pública. Aí a gente tem o artigo 333, que diz que a corrupção ativa é quando uma pessoa oferece ou promete vantagem a um funcionário público para que ele deixe de praticar o seu ato de ofício, né? Então, deixe de praticar ou omitir ou retardar o ato de ofício. A pena de reclusão é maior, é de 2 a 12 anos, mais multa, tá? E a pena vai ser aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retardar ou omitir o ato de ofício, ou a prática infringindo o dever funcional, tá? A objetividade jurídica é a administração pública. E para vocês entenderem exatamente o que diz o artigo, é que o particular que toma a iniciativa de oferecer ou prometer a vantagem econômica é o particular que vai tomar a iniciativa. E o funcionário que vai aceitar. Para a corrupção ativa acontecer, ele tem que falar e o funcionário tem que aceitar. Se o funcionário não aceitar, nesse caso aqui, a corrupção não vai se concretizar. Diferente da passiva, porque a passiva, só dele pedir, já vai dar. Aqui, no caso, ele vai fazer prometendo, né?
E aí, aqui, essa parte em negrita, para vocês entenderem bem as diferenças entre um e outro. Então, é que o particular vai oferecer ou prometer vantagem indevida, mas o funcionário vai recusar. Corrupção ativa. Se o particular oferece e promete e o funcionário aceita, é ativa e passiva. Se o funcionário só pedir, só corrupção passiva. Então, guardem isso. Se ele só pediu, é um crime só corrupção ativa. Se ele pediu e o funcionário aceitou, corrupção ativa e corrupção passiva. Se o funcionário só pediu e ele não aceitou, de novo, um crime só corrupção passiva. E é passiva porque o funcionário está pedindo e está recebendo, tá? A outra pessoa pratica e o funcionário recebe. Guardem essa diferença de quando é corrupção ativa e passiva. E aí, a gente entra também nesse ponto, que é bom para vocês não confundirem, que se o particular oferecer a vantagem para evitar que o funcionário pratique um ato ilegal contra ele, não vai ter crime. Porque o que o funcionário estava fazendo era ilegal, então ele não cometeu. Quando ele ofereceu a vantagem para o funcionário fazer algo que já era ilegal, não é crime. Porque o funcionário estava fazendo algo que era ilegal, ele não está retardando algo que estava na lei. Muito pelo contrário, o funcionário está fazendo algo que não está na lei, algo que ele não pode fazer. Porque isso é uma coisa importante de vocês saberem, vocês vão ver depois, né? Quando a gente fala da administração pública, só pode ser feito o que está na lei. A gente não pode fazer algo que não está na lei. Diferente da gente, né? Das pessoas, vamos dizer, os particulares, o particular pode fazer tudo que não está na lei, né, em relação ao direito penal. Então, a gente sabe que se está na lei, a gente não pode fazer. Então, a gente não pode roubar, a gente não pode matar, a gente não pode fazer essas coisas. O funcionário público tem que agir de acordo com a lei. Então, ele tem que fazer o que está na lei. Se ele faz algo que não está na lei, está errado. Isso também vocês vão ver depois, mas é bom para vocês guardarem. E no caso, qualquer pessoa é o sujeito ativo e o sujeito passivo é o Estado, porque novamente é ele que está sendo lesado, tá? E o crime é formal, vai se consumar com a conduta, mas há tentativa também no caso, tá? Prevaricação, não, guardem isso, prevaricação não tem tentativa, só a conduta. Eu não tenho mais o que dar para vocês aqui. Então, peraí que eu vou parar de compartilhar minha tela. Eu não tenho mais o que dar para vocês. Então, eu vou parar por aqui, eu vou fechar a câmera e vou ficar de microfone. Caso alguém tenha alguma dúvida, vocês podem me perguntar, que aí eu falo para vocês e respondo a dúvida, tá bom? Muito obrigada. Eu vou mandar esse documento completo para o Matheus, para depois o Matheus disponibilizar para vocês, tá bom? Muito obrigada.